sou professor de Direito Penal e ainda estudando o fato típico, vamos trabalhar conduta. E dentro da conduta vamos trabalhar o assunto denominado como dolo, né? O qual é também trabalhado junto com o assunto culpa, mas agora nós vamos tratar apenas do dolo, certo? O dolo ele está previsto legalmente lá no artigo 18 do Código Penal, que fala o seguinte: disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então nós percebemos que o dolo é composto pela consciência e pela vontade. Ou seja, é necessário um elemento cognitivo, ou seja, relacionado à consciência, e também é necessário um elemento relacionado à vontade, que é considerado o elemento volitivo. Quanto ao elemento cognitivo, exige-se previsão ou representação daquilo que se pretende praticar. Ou seja, o indivíduo, quando vai realizar determinada ação, ele tem que ter uma previsão, uma representação, ou seja, ele tem que visualizar aquela conduta que ele está realizando, ele tem que saber que aquela conduta vai desencadear no resultado. Por isso que o elemento cognitivo é imprescindível, ou seja, é o elemento de conhecimento da conduta que está sendo realizada. E por isso é necessário que tenha uma consciência. E a consciência dele tem que ser atual, isto é, deve existir no momento da prática criminosa. Se o indivíduo atuar de forma inconsciente, não haverá o elemento cognitivo. Como, por exemplo, nas situações dos indivíduos que cometem determinada conduta, né, que depois tem um resultado criminoso, em estado de sonambulismo. O indivíduo sonâmbulo, em tese, não tem consciência da sua conduta, então estaria retirado o elemento cognitivo. Existe também o elemento volitivo. O elemento volitivo exige a vontade, ou seja, o querer, em realizar a ação ou omissão para atingir determinado resultado. Ou seja, além da consciência do resultado que o indivíduo irá praticar, ele tem que ter a vontade de realizar determinada conduta. Perceba, não é a vontade de realizar o crime, porque muitas vezes o indivíduo não vai conhecer a infração penal que ele está realizando. Ele tem que ter a vontade de realizar a conduta. Então, o foco é a vontade de realizar a conduta. Ou seja, tem que ser um querer, ou nós vamos ver também que pode ser a situação de assumir a responsabilidade, o risco daquele resultado criminoso. Em realizar uma ação ou omissão para atingir determinado resultado. Aqui, pessoal, é interessante guardarmos esta frase, que nada adianta a presença da vontade sem a consciência da ação, ou a presença desta, ou seja, da consciência, sem a vontade. Para que exista o dolo, é necessário o elemento cognitivo e o elemento volitivo. Seguindo, verificamos que o dolo ele está dividido em dois grupos, duas grandes teorias, as quais também possuem previsão legal no nosso artigo 18. A primeira delas é a teoria da vontade, que também é mencionada como o dolo direto, que fala o seguinte: está previsto no artigo 18 do Código Penal, na primeira parte, e diz o Código: doloso quando o agente quis o resultado, ou seja, ele quer realizar a conduta, ele quer aquele resultado criminoso. Então, isto refere-se ao dolo direto. Imagine o seguinte: o indivíduo quer matar outra pessoa, ele realiza um disparo de arma de fogo. A conduta dele de apertar o gatilho, realizar o disparo de arma de fogo e causar um resultado morte era o quê? A vontade do autor. Ele tinha consciência, tinha vontade e ele quer aquele resultado. Isso é o dolo direto, tudo bem? E assim nós vamos utilizar a teoria da vontade. Percebemos, pessoal, que na teoria da vontade, que refere-se ao dolo direto, ele pode ser dividido no primeiro grau, quando a gente pratica um ato dirigido tão somente àquele que pretende atingir, como no exemplo que eu acabei de mencionar, o indivíduo que dispara uma arma de fogo contra a vítima, então ele quer apenas aquele resultado.
Existe também o dolo de segundo grau, o qual o indivíduo escolhe meios necessários para atingir o resultado e assume também seus efeitos colaterais. Tudo bem? Então percebam o seguinte: qual que seria um bom exemplo aí para dolo direto de segundo grau? O indivíduo, por exemplo, ele pretende matar um desafeto. E vamos supor que esse desafeto esteja em uma sala de aula, repleta de alunos, né? Ele coloca bombas explosivas embaixo da carteira do seu desafeto. Aí espera o desafeto entrar em sala de aula, sentar naquela carteira, e durante a aula, quando houver vários outros alunos naquela localidade, ele, a uma distância de segurança, aciona o dispositivo que causa a explosão, matando assim o seu desafeto, que estava em sala de aula, e matando outras pessoas que estavam em volta. Perceba que no dolo direto de segundo grau, ele quer um resultado. Ele quer o resultado de matar o seu desafeto. Se os demais indivíduos que estão ao redor morrerem, para ele trata-se apenas de um efeito colateral. Porque o foco dele é um indivíduo. Ele tem o dolo direto em relação àquele indivíduo. Mas ele sabe que aquela conduta dele produzirá um resultado a outras pessoas. E esse resultado é certo, porque ele vai fazer com que um explosivo ocorra a explosão e acaba atingindo várias outras pessoas que estão naquele recinto. Assim, existe o dolo direto de segundo grau. O efeito colateral é necessário. Entretanto, existe também a teoria do assentimento, a qual trata do dolo eventual, que é a segunda parte do artigo 18, inciso 1º, que fala o seguinte: doloso, né, primeiro ponto, depois fala o seguinte: ou assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, o indivíduo que assume o risco da produção de um resultado. Aqui nós falamos na teoria do assentimento ou do dolo eventual. O agente assume o risco de produzir um resultado, ele tolera o resultado. É necessária a análise do caso concreto para determinar a responsabilização a título de dolo eventual ou culpa. Ou seja, posteriormente, quando estudarmos, nós vamos fazer um vídeo específico sobre culpa consciente e dolo eventual, nós vamos ver algumas diferenças. Mas nesse primeiro momento, a gente vai perceber que no dolo eventual, o indivíduo ele assume o risco da produção do resultado. Ou seja, ele não quer aquele resultado direcionado. Mas se eventualmente aquele resultado acontecer, é indiferente. Ou seja, o indivíduo ele quer agir, ele quer realizar a conduta. Mas a conduta não é para um fim especificamente criminoso. Ele simplesmente tem consciência, tem a vontade de estar realizando a conduta. Ele sabe que pode acontecer o resultado. E ele age mesmo sabendo que aquele resultado pode ocorrer. Qual que seria um exemplo clássico de dolo eventual? O indivíduo ele pega um veículo e começa a dirigir em alta velocidade, em vias públicas que tem previsão para o limite de velocidade de 40 km por hora, que são vias movimentadas, onde há pedestres e há outros veículos. O indivíduo ele pega o veículo dele e começa a dirigir a 120 km por hora. A probabilidade de acontecer algum acidente é alta. E ele sabe disso. Só que ele tem o prazer de dirigir em alta velocidade até para testar a potência do motor do seu veículo. Então, na cabeça dele, tanto faz se ele vai atingir alguém ou não no momento que ele estiver dirigindo o veículo dele em alta velocidade. O importante é a emoção de estar dirigindo aquele veículo em alta velocidade no local movimentado com pessoas. Se ele não atingir ninguém, para ele está ótimo. Mas se ele atingir alguém, para ele, tanto faz. Para ele é indiferente. O importante é o amor pela velocidade. O importante para ele é aquela emoção que ele está tendo naquele momento. Então, esta é a situação da teoria do assentimento, que trata do dolo eventual. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.